O quarto de Sofia estava quieto, banhado apenas pelo pálido brilho da lua que entrava pelas frestas da janela. Ela se mexeu na cama, inquieta, até que seu corpo finalmente ficou imóvel, com uma rigidez incomum para uma menina de 8 anos. De repente, sua respiração tornou-se mais curta, mais rápida, e seu rosto, mesmo adormecido, contorceu-se de angústia. No silêncio da madrugada, uma cena aterradora começou a se desenrolar em sua mente. Ela estava em um lugar estranho, cercada por árvores que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar, mas que eram indistintas, quase como sombras que se moviam. O ar era pesado, e o cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas misturava-se com algo mais espesso, algo metálico. Era o cheiro do medo. Uma mulher corria pela floresta, seus pés descalços mal tocando o chão, enquanto ela tentava fugir de alguém ou de algo que Sofia não podia ver claramente. O rosto da mulher estava coberto de lágrimas e pânico, e sua respiração vinha em arfadas, cortando o silêncio da noite. Sofia podia sentir o desespero da mulher pulsando em seu próprio peito. Ela sabia que, de alguma forma, essa mulher estava correndo por sua vida. Sentia-se atraída por ela, conectada de um modo que não conseguia entender. De repente, um vulto emergiu das sombras, bloqueando o caminho da mulher. Tudo ficou em silêncio por um breve instante. E então, o grito da mulher rasgou o ar, ressoando como um lamento que parecia vir de algum lugar além do tempo. A cena escureceu, e o mundo de Sofia caiu num vazio assustador. Ela acordou, o coração batendo descompassado, a garganta seca. A lembrança daquele grito ainda ecoava em seus ouvidos. Tentando se acalmar, ela sentou-se na cama e olhou em volta, buscando algo familiar no quarto escuro. Estava em casa, mas tudo parecia de algum modo alterado, como se uma sombra ainda pairasse ao seu redor. Respirou fundo, tentando afastar o pesadelo, mas as imagens estavam nítidas demais para serem esquecidas. Os sonhos começaram a se repetir. Noite após noite, Sofia era levada a essa mesma cena angustiante, vendo a mesma mulher correndo na escuridão e enfrentando um destino que ela não podia evitar. A cada sonho, porém, novos detalhes se somavam. Em uma noite, viu a mulher tropeçar sobre uma pedra. Em outra, viu uma árvore marcada com um símbolo estranho, entalhado em sua casca como uma cicatriz. Na noite seguinte, ouviu um sussurro carregado pelo vento. Ana Clara. O nome reverberou na mente de Sofia, ecoando como se ela já o tivesse ouvido antes. A cada novo sonho, as visões tornavam-se mais intensas, mais reais. Era como se alguém, ou algo, estivesse tentando mostrar-lhe um segredo que não devia ser revelado. Na manhã seguinte, ao acordar do que fora seu 5º pesadelo consecutivo, Sofia decidiu investigar o nome que ouvira em seus sonhos. Seu pai, detetive de polícia, mantinha o escritório no andar térreo da casa, e ela sabia que ali estavam guardadas as pastas dos casos que ele investigava. Sofia, motivada pela curiosidade e pela inquietação que os sonhos lhe causavam, desceu para o escritório enquanto o pai ainda dormia. Ao entrar, viu uma pilha de documentos na escrivaninha. Com o coração batendo acelerado, começou a folhear os papéis, buscando algo que fizesse sentido. E então, em uma página amarelada, viu o nome. Ana Clara Rocha, caso arquivado. Um arrepio percorreu sua espinha. As letras pareciam gritar para ela, como se estivessem vivas, trazendo consigo as memórias dos pesadelos. Sofia leu atentamente as anotações. Uma mulher chamada Ana Clara fora encontrada morta em uma área rural, em circunstâncias que nunca foram totalmente explicadas. A descrição do local era assustadoramente parecida com as visões que tivera nos sonhos. A floresta, o cheiro metálico, o medo. Conforme ia lendo, sentiu a presença da mulher ao seu lado. Era como se Ana Clara estivesse ali, observando-a, esperando que Sofia entendesse o que precisava ser feito. A menina deixou o papel escorregar de suas mãos, sentindo um peso sobre seus ombros, como se fosse sua responsabilidade descobrir a verdade sobre a morte de Ana Clara. Nos dias seguintes, Sofia percebeu algo assustador. Seus próprios pensamentos estavam mudando. Tinha recordações que não pertenciam a ela, mas a uma mulher adulta, e frequentemente encontrava-se repetindo palavras que ela mesma não entendia. Certo dia, enquanto passava pelo espelho do corredor, percebeu algo estranho. Sua própria imagem parecia ligeiramente distorcida, quase como se outra pessoa estivesse ali, com os olhos fundos e tristes. Começou a se questionar por que estava tendo esses sonhos. Por que sentia a dor de Ana Clara como se fosse sua? Ela sentia que algo obscuro estava se desenrolando e que de alguma forma estava conectada a isso.
A sensação de medo e perseguição continuava, e Sofia notava a presença de Ana Clara ao seu redor, como uma sombra que nunca a deixava. As noites tornaram-se insuportáveis, e os pesadelos mais vivos. Ela via o rosto do assassino agora, mas mesmo acordada não conseguia lembrar dos detalhes. Era um borrão, um vulto sombrio que a observava das trevas. Na escola, Sofia começou a se afastar dos amigos, tornando-se introspectiva. Ninguém sabia das suas visões, e ela tinha medo de que, se contasse, ninguém acreditaria. Em seu coração, sabia que precisava descobrir quem era o assassino de Ana Clara. Mas como? Então, numa noite particularmente sombria, teve um sonho diferente. Em vez de ver a cena de Ana Clara fugindo, viu-se de pé, ao lado da mulher, em um campo vazio sob um céu sem estrelas. Ana Clara olhou diretamente para ela, com olhos cheios de dor e súplica. Com um gesto lento, tocou o ombro de Sofia e sussurrou: "Você é minha última chance." Quando Sofia acordou, sentiu-se tomada por uma determinação que jamais experimentara. Sabia que, de alguma forma, a responsabilidade de encontrar o assassino de Ana Clara era dela. A cada pesadelo, a ligação entre elas se tornava mais intensa, mais inquebrável. Sentia-se cada vez mais como uma extensão da própria Ana Clara. Como se ela estivesse lhe cedendo seu próprio espírito para resolver aquele mistério. Mas Sofia sabia que aquele caminho seria perigoso. Se o assassino ainda estava à solta, ele a encontraria. E faria qualquer coisa para manter seu segredo enterrado. A manhã amanheceu estranhamente silenciosa, e a luz fraca que passava pelas janelas do quarto de Sofia parecia carregada, como se carregasse uma sombra. Ela abriu os olhos e por um breve instante não sabia onde estava. Era como se estivesse habitando dois lugares ao mesmo tempo, um seu e outro que não lhe pertencia. Suas mãos tremiam, e um frio estranho percorria sua espinha enquanto tentava sacudir aquela sensação que a envolvia. De repente, uma imagem vívida irrompeu em sua mente. Uma sala escura, paredes cobertas de papéis e anotações em letras confusas e vermelhas, quase como rabiscos febris. No meio do cômodo havia uma mesa antiga, cheia de objetos e fotografias. Ela viu uma delas em particular. Uma foto de uma casa de madeira com uma porta meio caída e um janelão coberto por uma cortina suja e amarelada pelo tempo. Sabia inexplicavelmente que aquela casa era importante, mas não sabia por quê. Sentiu o coração disparar. Mesmo acordada, não conseguia afastar a sensação de que estava dentro daquela sala, como se ainda estivesse vivendo aquela memória. E essa era uma memória que não era sua. Na mente de Sofia, a imagem de Ana Clara se tornava cada vez mais nítida, como uma figura no espelho que se aproximava mais a cada noite. E com essa aproximação vinham sensações e emoções que não lhe pertenciam. Os dias que se seguiram foram carregados de lapsos desconcertantes, nos quais Sofia se pegava fazendo coisas que nunca faria, como escrever palavras que não entendia em pedaços de papel ou sussurrar frases desconhecidas. Algumas vezes acordava em cômodos diferentes de sua casa, sem ter a menor lembrança de como chegar ali. Certa tarde, quando estava na escola, teve um lapso em plena aula de história. A professora falava sobre costumes antigos, mas Sofia não ouvia uma palavra. Em vez disso, viu-se dentro de uma cabana, de frente para uma mulher que gritava e gesticulava com alguém. Alguém que Sofia sabia que era Ana Clara. Assustada, Sofia percebeu que estava em pé no meio da sala de aula, as mãos tremendo e com o olhar de todos os colegas voltado para ela. Sentiu-se perdida, como se estivesse em uma névoa espessa, incapaz de ver ou ouvir claramente. A professora se aproximou com preocupação, perguntando se ela estava bem, mas Sofia não tinha resposta. Sentia que algo dentro dela tentava se comunicar, mas era como se uma parede invisível impedisse que ela compreendesse completamente o que estava acontecendo. De volta em casa, a situação se tornava ainda mais tensa. Seu pai, Roberto, começou a notar suas mudanças de comportamento. Ele via sua filha, antes tranquila e alegre, tornar-se introspectiva, mergulhada em seus próprios pensamentos. À noite, Sofia mal dormia, pois as visões intensificavam-se cada vez mais, e ela acordava suada, o coração acelerado, sentindo-se observada. E todas as vezes, era o rosto de Ana Clara que aparecia em sua mente, cheio de angústia e expectativa. A relação entre Sofia e Roberto começou a estremecer. O pai tentava conversar com ela, mas Sofia se retraía, temendo que ele nunca acreditaria naquilo que estava vivenciando. Em uma manhã, enquanto tomavam café, ele comentou: "Sofia, eu sinto que você anda estranha. Tem alguma coisa acontecendo?"
Ele a olhava fixamente, como se tentasse enxergar por trás dos olhos da filha. Sofia se encolheu na cadeira, evitando o olhar dele. Ela queria contar tudo, mas as palavras pareciam morrer em sua garganta. Havia algo, uma presença ou uma energia, que a impedia de falar. Tudo que conseguiu responder foi um murmúrio fraco. Nada, pai. Só ando tendo uns pesadelos, nada demais. Ele suspirou e balançou a cabeça, evidentemente insatisfeito. Sofia sabia que, no fundo, ele suspeitava que havia muito errado com ela, e talvez estivesse certo. Naquela mesma tarde, Sofia teve uma visão especialmente perturbadora. Estava sozinha no quarto, sentada no chão, quando começou a ver imagens fragmentadas, pedaços de uma memória enterrada. Viu Ana Clara olhando por uma gaveta trancada, um olhar de pavor em seu rosto. Sentiu o medo intenso de Ana Clara, um medo que parecia gelar seu sangue. Algo estava guardado naquela gaveta, algo que Ana Clara temia. Sentindo-se compelida, Sofia levantou-se de repente e caminhou pelo corredor até o quarto de seu pai. Como se fosse guiada por uma força além de sua compreensão, abriu uma gaveta da escrivaninha e encontrou ali uma foto antiga. Ao ver a imagem, um calafrio percorreu sua espinha. Era a mesma casa que vira em suas visões, a casa com a porta caindo e a cortina amarelada. Ao lado da imagem havia uma anotação do caso de Ana Clara. De repente, tudo pareceu fazer sentido. Sofia compreendeu que a morte de Ana Clara estava conectada com aquela casa, com algum segredo obscuro escondido dentro dela. E agora, sem saber porquê, sentia-se impelida a ir até lá, a desvendar o mistério que a ligava àquela mulher. Mas ela também sabia que não seria fácil. Havia uma força que tentava detê-la, que fazia com que as lembranças viessem de forma fragmentada, confusa, como um quebra-cabeça impossível de resolver. Sofia estava sendo manipulada, presa entre o desejo de Ana Clara de justiça e uma presença escura que a impedia de lembrar tudo de uma vez. Nessa noite, enquanto se deitava para tentar dormir, viu-se novamente em um lugar desconhecido. Estava em uma sala escura, rodeada de sombras, e no centro da sala havia uma figura que se aproximava lentamente. Sofia podia ver o rosto de Ana Clara, mas este se misturava com o dela própria, como se fosse uma só. A presença sombria se intensificava, e um sussurro frio tomou conta da sala, dizendo: "Você não vai encontrar a verdade. Ela está além do que você pode suportar." Sofia acordou com um grito preso na garganta, o coração batendo acelerado. Estava claro que forças obscuras tentavam impedi-la de descobrir o que realmente havia acontecido com Ana Clara. A verdade estava próxima, mas tão longe quanto nunca. Ela sentia que estava se aproximando de algo perigoso, algo que talvez a consumisse completamente. Sofia sentia o coração bater no peito como um tambor descontrolado, enquanto a cena daquele fim de tarde desenrolava-se ao seu redor. Ela estava de mãos dadas com o pai, caminhando lentamente pelo calçadão de uma praça movimentada, onde famílias desfrutavam do entardecer. Em meio aos risos das crianças e ao calor confortável do sol poente, Sofia sentiu uma presença fria e sombria que paralisou seu corpo. Sem saber ao certo porquê, ela virou a cabeça e então o viu. Ele estava parado do outro lado da praça, apoiado em uma árvore. Vestia uma camisa amassada e tinha uma expressão indiferente no rosto, como se nada pudesse perturbá-lo. Para qualquer outra pessoa, ele parecia apenas um homem comum. Mas para Sofia, ele era o próprio terror encarnado. Ela sabia, com uma clareza assustadora, que aquele era o homem responsável pela morte de Ana Clara. A sensação de reconhecimento foi imediata, como se uma memória encoberta tivesse finalmente se revelado. Suas mãos começaram a tremer, e o coração parecia querer pular para fora do peito. Sofia tentou desviar o olhar, mas algo dentro dela, vez a própria Ana Clara, a obrigava a encarar aquele homem, como se precisasse memorizar cada detalhe de seu rosto, cada traço que poderia ser importante para identificá-lo. Por um instante, os olhos dele encontraram os dela. E Sofia sentiu um arrepio gelado percorrer seu corpo. Ele também a olhava com curiosidade, como se a reconhecesse de algum lugar. Sofia se esforçou para manter a calma, mas não conseguiu evitar o olhar fixo e intenso que dirigia ao assassino. E, em questão de segundos, ele pareceu entender. Um sorriso cruel, quase imperceptível, surgiu nos lábios do homem, e Sofia soube que ele desconfiava de algo. Ela tentou disfarçar, virou-se para o pai e apertou a mão dele com força. "Pai, a gente pode ir embora?" Ela tentou soar normal, mas a urgência em sua voz não passou despercebida.
Roberto, um pouco surpreso com a mudança de comportamento de Sofia, olhou ao redor sem entender, mas assentiu, conduzindo-a para longe da praça. Enquanto caminhavam, Sofia arriscou um último olhar para trás e viu que o homem continuava a observá-la. Os olhos dele eram como chamas frias, calculistas, e ela teve a sensação de que ele sabia exatamente quem ela era. Ou pelo menos, o que ela sabia. Naquela noite, Sofia teve dificuldade para dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do homem se aproximando, como se estivesse ali à espreita, à espera de uma chance para atacá-la. O medo e a tensão que sentia a deixavam inquieta, e ela sabia que precisava contar a alguém sobre aquilo. Mas quem acreditaria em uma menina com visões? Na manhã seguinte, decidiu tentar um caminho indireto. Durante o café da manhã, Sofia aproximou-se de seu pai, escolhendo as palavras com cuidado. Pai, você lembra daquela notícia da mulher que foi assassinada, aquela que a gente viu no jornal do seu escritório? Ela tentava soar casual, mas a preocupação em sua voz era evidente. Roberto levantou os olhos do jornal e olhou para a filha com curiosidade. Sim, eu lembro. Por quê? Eu acho que vi o homem. O homem que fez isso com ela, respondeu Sofia, a voz baixa. Ele sorriu, sem acreditar. Achou que era apenas uma fantasia de criança, uma invenção, e para ele, aquilo não era nada mais do que uma imaginação um pouco fértil. Sofia, esses casos são complicados, e não podemos sair acusando as pessoas sem provas, então ela sentiu, mas seu coração estava em pedaços. Sabia que seu pai jamais acreditaria nela sem um motivo sólido, sem uma prova que pudesse convencê-lo. Mas Sofia não precisava de provas, pois a certeza estava enraizada em sua alma. Ana Clara ainda estava com ela, e aquela conexão se tornava mais intensa a cada dia, a cada visão. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a perceber que o homem estava sempre por perto. Ora caminhando na rua, ora sentado em um banco próximo à sua escola, sempre mantendo uma distância cuidadosa. Ele agia como se estivesse apenas passando por ali, mas Sofia sabia que ele a observava. Aquela presença constante começou a sufocá-la, e ela mal conseguia se concentrar nas aulas, sempre com a sensação de que estava sendo seguida. Na semana seguinte, a tensão chegou a um ponto insuportável. Sofia viu o homem do lado de fora de sua casa, parado na calçada, fingindo olhar para uma árvore, mas sempre de olho nela. Com o coração acelerado, ela fechou a cortina, mas sabia que ele continuava ali. O medo de que ele pudesse fazer algo contra ela ou sua família a consumia, e ela percebeu que, se não conseguisse uma maneira de parar aquele homem, algo terrível aconteceria. Naquela mesma noite, o pesadelo voltou, mais intenso do que nunca. Sofia sonhou que estava novamente no corpo de Ana Clara, correndo por ruas escuras e estreitas, tentando escapar. Podia sentir a respiração ofegante, o coração disparado e o pavor de estar sendo caçada. O som de passos atrás dela ecoava em seus ouvidos, cada vez mais próximos, até que a mão pesada do homem a alcançou, agarrando seu ombro com força. Sofia acordou com um grito, suando frio e ofegante. Sabia que aquele sonho era um aviso, uma memória do que poderia acontecer se ela não encontrasse uma maneira de impedir o assassino. Decidida, Sofia começou a procurar pistas sobre o passado de Ana Clara e o envolvimento daquele homem em sua morte. Ela precisava de uma maneira de fazer seu pai acreditar, ou então estaria sozinha em sua luta contra aquele monstro. Sofia abriu os olhos e por um instante não soube onde estava. Era como se tivesse despertado em um lugar distante, um local onde nunca deveria estar. À medida que a escuridão do quarto foi dando lugar à luz da manhã que se infiltrava pela janela, Sofia percebeu que seu corpo inteiro estava tenso, como se tivesse passado a noite fugindo de um inimigo invisível. Sua mente latejava, preenchida por fragmentos confusos e fragmentados de memórias que não pertenciam a ela. Enquanto tentava se recompor, uma lembrança nítida surgiu. Ela estava no quarto de Ana Clara, o mesmo quarto onde a mulher assassinada havia passado seus últimos dias. No sonho, Sofia tinha se movido até uma pequena gaveta de madeira, escondida sob uma pilha de roupas antigas. E lá, dentro daquela gaveta esquecida, repousava um amuleto, um colar antigo de pedra verde opaca, envolto por fios dourados e empoeirados. O amuleto brilhava com uma luz misteriosa, como se fosse um farol em meio à escuridão. Era estranho, mas Sofia sabia que aquele objeto era importante, que ele continha algo essencial para o que estava vivendo. Ela se levantou, tomada por uma sensação de urgência e pela certeza de que o amuleto realmente existia.
Era como se Ana Clara estivesse guiando seus passos, mostrando-lhe o caminho para desvendar o mistério que pairava sobre sua morte. Movida pela intuição, Sofia começou a procurar. A cada novo cômodo que vasculhava, sentia-se mais próxima daquela presença familiar que parecia envolvê-la em proteção, mas que ao mesmo tempo se mostrava inquietante. Ao encontrar um pequeno baú escondido no porão de sua casa, sentiu uma onda de familiaridade. Com mãos trêmulas, Sofia abriu o baú e lá estava o amuleto que tinha visto em seu sonho, exatamente igual, repousando entre outros objetos antigos e esquecidos. Ao tocar o amuleto, uma corrente de energia percorreu seu corpo, e de repente, Sofia foi lançada em uma torrente de memórias que não eram suas. Viu cenas do passado de Ana Clara, momentos de desespero e tentativas frustradas de expor seu assassino, apenas para encontrar as provas destruídas e a justiça sempre fora de alcance. As imagens eram tão intensas que Sofia quase podia sentir o pavor que tomara conta de Ana Clara nos últimos dias de sua vida. Mas o amuleto parecia fazer mais do que apenas conceder visões. Assim que o colocou ao redor do pescoço, Sofia sentiu uma espécie de barreira se formando ao seu redor, uma proteção contra algo sinistro que tentava se aproximar. O amuleto pulsava com uma energia quase viva, como se o espírito de Ana Clara estivesse impregnado nele, buscando proteger Sofia do perigo iminente. Porém, junto com essa proteção, Sofia percebeu que estava carregando também o peso da presença de Ana Clara de uma forma muito mais intensa do que antes. Agora, ela não apenas via as lembranças da mulher, ela as sentia profundamente, como se fossem suas. Os momentos de pavor, a solidão, a angústia, tudo vinha em ondas que sobrecarregavam sua mente e corpo. Sofia começou a apresentar sintomas que não tinha antes. Dores de cabeça excruciantes, calafrios e uma constante sensação de que estava sendo observada. Esses sintomas começaram a preocupar seu pai, Roberto, que notava a palidez crescente da filha e o modo como ela se distanciava cada vez mais do convívio familiar. Mas Sofia sabia que não podia contar a verdade a ele, ou ele a internaria em um hospital psiquiátrico. Sentia-se completamente sozinha, carregando o peso de uma vida que não era sua, mas que de alguma forma estava entrelaçada à sua própria alma. A intensidade das memórias começou a ter efeitos visíveis. Sofia, por vezes, se pegava falando de maneira diferente, com um tom mais sério e maduro, como se as palavras viessem de alguém mais velho. Até sua postura mudava, seus gestos se tornavam mais rígidos e cuidadosos. Roberto, assustado, perguntou diversas vezes se Sofia estava bem, mas ela sempre desconversava, garantindo que tudo estava normal. Mas ela sabia que o vínculo entre ela e Ana Clara estava ficando mais forte, e que logo não poderia mais esconder essa verdade. Em uma noite particularmente silenciosa, Sofia sentiu a presença de Ana Clara mais próxima do que nunca. Foi quando teve outra visão. Uma lembrança dolorosa do passado de Ana Clara, onde ela tentava desesperada contar à polícia o nome de seu algoz. Mas misteriosamente, as provas que havia juntado começaram a desaparecer. Documentos queimados, registros apagados, testemunhas intimidadas. Era como se uma força maior estivesse trabalhando para proteger o assassino. Uma rede de influências que iam muito além do que Ana Clara poderia enfrentar sozinha. A visão foi interrompida pelo som de passos na casa. Sofia congelou, seu coração batendo rápido, enquanto uma sensação de perigo iminente pairava no ar. Foi nesse momento que percebeu que o assassino não só desconfiava dela, mas também começava a se aproximar perigosamente de sua vida pessoal. Ela sabia que precisava agir rápido, mas também entendia que estava sozinha naquela luta. O amuleto pulsava em seu pescoço, como se tentasse alertá-la, protegê-la de algo ainda mais sombrio. As forças de Sofia estavam no limite, e ela sabia que precisaria encontrar um modo de expor aquele homem e, ao mesmo tempo, de libertar Ana Clara. Cada vez mais atormentada pela presença do espírito, ela começou a questionar quanto tempo ainda poderia resistir antes que a própria Ana Clara assumisse o controle total de seu corpo. O som de páginas sendo viradas na noite quieta enchia o quarto de Sofia. Com os olhos fixos no documento envelhecido que havia encontrado no baú, ela se sentia cada vez mais perto de entender o mistério que envolvia a morte de Ana Clara. As palavras se misturavam em sua mente. Uma combinação de lembranças e emoções que a levavam a um passo do passado sombrio da mulher. No documento, escondido por Ana Clara antes de sua morte, estavam os nomes de várias pessoas, notas escritas à mão e uma lista de contatos,
cada palavra revelando um detalhe sobre a teia que cercava o assassino. Enquanto lia, Sofia sentia a presença de Ana Clara crescer ao seu redor. Uma mistura de gratidão e desespero. A cada linha que desvendava, Ana Clara parecia mais próxima, como se finalmente pudesse se libertar daquele ciclo de horror. Mas Sofia sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Com aquele documento, poderia armar uma armadilha, uma chance de expor o assassino e talvez trazer paz a Ana Clara. Mas isso precisava ser feito de forma estratégica e com uma precisão que só Ana Clara poderia ajudá-la a alcançar. Movida pela urgência de terminar aquilo que Ana Clara não conseguira em vida, Sofia planejou usar seu pai como peça fundamental na cilada. Ela sabia que seu pai, um homem com muitos contatos na comunidade, poderia facilmente marcar um encontro com o assassino sob o pretexto de uma reunião casual. Sofia elaborou um plano simples, mas eficaz. Roberto convidaria o homem para um encontro social, enquanto Sofia, observando à distância, usaria o momento para expor a verdadeira face do assassino. Ela sentia-se dividida. Por um lado, temia colocar o pai em perigo, mesmo sem que ele soubesse da real gravidade da situação. Mas por outro, sabia que essa era a única chance de fazer justiça. "Confie em mim", murmurou para o espelho, esperando que Ana Clara de algum modo ouvisse seu apelo silencioso. Enquanto organizava os detalhes da armadilha, uma sensação desconfortável tomou conta de Sofia. Era como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso, sufocante. Ela sabia o que isso significava. O assassino começara a perceber que ela sabia demais e estava se aproximando. Sofia estava ciente do perigo iminente, mas não havia mais volta. Com o documento escondido em um bolso secreto da mochila, ela sabia que aquele encontro final estava próximo. Quando o dia do plano chegou, Sofia sentiu-se tomada por uma onda de ansiedade. Assistiu de longe enquanto seu pai conduzia o assassino a um café tranquilo, o local escolhido para a armadilha. Roberto estava sorridente, sem suspeitar do papel que estava prestes a desempenhar naquela trama sombria. E o assassino, por sua vez, mantinha uma postura amigável, mascarando sua verdadeira natureza com um sorriso frio e olhos que pareciam sondar Sofia à distância. Ela evitava cruzar seu olhar, mas sabia que ele já suspeitava. Enquanto observava a interação entre os dois, a presença de Ana Clara cresceu ao seu lado, mais intensa do que nunca. Era quase como se a mulher estivesse fisicamente ao seu lado, e Sofia podia sentir sua respiração, seu desespero e sua sede por justiça. Ana Clara sussurrava em sua mente, instruindo-a em cada movimento, como se fosse a guia invisível que sempre desejou para essa jornada. Quando o momento certo chegou, Sofia fez um leve sinal com a cabeça, e seu pai, sem perceber a gravidade da situação, casualmente mencionou o nome de uma testemunha que constava no documento que Ana Clara havia deixado. Ela percebeu que o sorriso do assassino desmoronou por um breve segundo antes que ele tentasse mascarar sua reação. Ele olhou fixamente para Sofia e naquele instante, ela sentiu a primeira onda de verdadeiro pavor. Aquela pessoa sabia que ela era uma ameaça. O assassino, em um ato de desespero, decidiu que precisava agir. Ele lançou um olhar frio e ameaçador para Sofia antes de se despedir rapidamente do pai dela, com uma desculpa esfarrapada. Sofia sentiu seu coração disparar. Ela e Ana Clara tinham conseguido abalar o monstro, mas agora ele estava em alerta e pronto para eliminar qualquer obstáculo em seu caminho. Quando Sofia retornou para casa, já sabia que o assassino estava observando-a. Sentia uma presença nas sombras, o peso de olhos a seguindo. Ana Clara, porém, estava com ela. E Sofia não se sentia completamente sozinha. Mas o amuleto, a única coisa que lhe proporcionava uma proteção temporária, começou a emitir uma luz fraca e vacilante, como se estivesse alertando sobre um perigo iminente. Enquanto a noite avançava, Sofia percebeu que o assassino começara a rondar sua casa. Movida pelo instinto e pelo apoio de Ana Clara, ela preparou-se para a confrontação final. Trancou-se no quarto, observando a janela com cautela, e se armou com tudo que tinha à disposição. Sabia que o assassino estava mais próximo do que nunca, e que naquela noite, ou ele terminaria o que começara com Ana Clara, ou ela finalmente o desmascararia. O silêncio da casa foi quebrado pelo som de passos furtivos na entrada. O assassino estava lá, se aproximando. Sofia sentiu Ana Clara ao seu lado, como uma presença protetora que lhe dava forças para enfrentar aquele momento de horror absoluto. Quando os passos pararam em frente à porta de seu quarto, Sofia fechou os olhos,
segurando o amuleto com força e fazendo uma última prece, pedindo a Ana Clara que lhe desse a coragem necessária para encarar o inimigo. O som dos passos ecoava no chão úmido e frio, enquanto Sofia sentia a pressão gélida das mãos do assassino a guiando pela escuridão. Seu coração batia violentamente, e ela sabia exatamente para onde ele a levava. O lugar onde Ana Clara tinha encontrado seu fim trágico. O pavor era imenso, mas ao mesmo tempo Sofia sentia uma estranha calma. Ana Clara estava ali com ela, seu espírito imbuído de uma determinação feroz que a mantinha de pé, mesmo naquela situação aterrorizante. Desde que o assassino a abordara na saída da escola, Sofia sabia que o plano dele era garantir seu silêncio para sempre. E ele faria isso sem hesitação. Tentando manter a mente clara, ela percebeu que, ironicamente, a força que a acompanhava não era apenas a de Ana Clara, mas algo novo, uma coragem inesperada. Chegou a hora de acabar com isso, ela pensou, buscando forças de onde jamais imaginara ter. O local era uma construção abandonada nos arredores da cidade, erguida em meio a um matagal denso. Sofia reconheceu o lugar de seus sonhos e visões, mas desta vez a realidade era ainda mais aterrorizante. A noite fria parecia intensificar o cheiro de ferrugem e mofo que impregnava o ar. O assassino a empurrou para dentro, e Sofia caiu sobre um chão de concreto coberto de poeira e folhas secas. Ele observava cada movimento dela, os olhos brilhando com um misto de satisfação e insanidade. Enquanto ele se aproximava, Ana Clara começou a se manifestar com uma intensidade que Sofia nunca sentira antes. Fragmentos de memória inundavam sua mente. Cada detalhe do fatídico momento em que Ana Clara lutara pela própria vida estava agora ao seu alcance. Ela viu com clareza cada pedaço do cenário, cada movimento dele, cada suspiro desesperado de Ana Clara. Aquela cena era mais do que um eco do passado. Era a chave para sobreviver ao presente. Isso não vai ficar impune, sussurrou Sofia, em um tom firme que ela mesma mal reconheceu. O homem parou, surpreso com a força na voz dela, mas logo voltou a sorrir, minimizando a ameaça que uma menina poderia representar. Você parece determinada, Sofia, mas infelizmente para você eu sou quem dá as ordens aqui, ele disse, segurando firmemente o rosto dela para que encarasse o terror em seus olhos. Ela não recuou. Em vez disso, sentiu o espírito de Ana Clara brilhar dentro dela, alimentando sua coragem. Com o assassino distraído por sua confiança inesperada, Sofia percebeu que ele tinha descuidado do telefone que mantinha preso no cinto. Era o momento perfeito. De maneira sutil, ela pressionou o botão de descagem rápida para o contato de emergência que programara no celular horas antes, preparando-se para um possível confronto. Ela sabia que, se não sobrevivesse, precisava de alguma forma fazer com que a verdade viesse à tona. Enquanto o assassino continuava a atormentá-la com ameaças e a pressionar psicologicamente, Sofia permaneceu impassível, cada vez mais imbuída pela força de Ana Clara. Ela esperou pelo som de vozes ou de sirenes ao longe, mas no silêncio opressor daquela construção, as lembranças de Ana Clara guiaram cada palavra que saía de sua boca. Sabia exatamente o que dizer para desencadear a culpa e a raiva que o homem tentava ocultar. Você sabe o que fez, e sabe que vai pagar por isso, murmurou Sofia, encarando com uma ferocidade que ecoava o olhar de Ana Clara. Por um instante, ele hesitou. Aquela expressão, aquela determinação inabalável, parecia de outra pessoa. Seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e medo, e ele recuou um passo, tentando recuperar o controle. Você acha que pode brincar de fantasma e me assustar? Ele gritou, avançando novamente com brutalidade. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os sons das sirenes finalmente ecoaram pelo ar, rompendo o silêncio e se aproximando rapidamente. A polícia estava perto, e ele percebeu que não tinha mais controle da situação. Em um ato de desespero, o assassino a segurou com mais força, tentando decidir o que fazer antes que a polícia chegasse. Sofia, porém, sentiu a força de Ana Clara inundando-a. Ela agarrou o amuleto que trazia consigo e, com uma súbita energia, conseguiu empurrá-lo para longe de si, escapando das mãos dele por um instante que foi suficiente para ela correr para uma área onde os policiais pudessem vê-la. A confusão foi imediata. Oficiais entraram no local, armas em punho, e o homem foi cercado, seus olhos vacilando enquanto tentava sustentar uma expressão de inocência de confusão. Sofia, ofegante, observava tudo com um misto de alívio e esgotamento. Enquanto ele era algemado, ela percebeu uma sensação de paz envolvendo-a,
como se Ana Clara estivesse, finalmente, alcançando a justiça pela qual lutara em vida. Nos dias que se seguiram, Sofia passou a se sentir mais leve. A conexão com Ana Clara se dissipava gradualmente, deixando apenas uma impressão suave, um tipo de gratidão silenciosa que a lembrava de que ela nunca estivera sozinha. Com o fim daquela história sombria, Sofia podia recomeçar sua vida, sabendo que ajudara a trazer justiça a alguém que, de outra forma, teria sido esquecida.